Gente, tem aquele papo de que 3 temas você nunca deve discutir: política, futebol e religião. Bom, aqui no canal a gente fala de política sim, inclusive teve vídeo sobre isso semana retrasada, clica aqui no ícone para assistir. Futebol eu realmente não acompanho, então não tem como discutir. Bom, eu posso te dizer quem era o meu time de coração no Legendary, House of Ninja. E agora chegou a hora de falar de religião. Eu me considero um agnóstico. Você sabe o que é isso? Aqui no Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Então se você curte tudo isso, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Se você é gay e também é nerd como eu e está descobrindo o canal pela primeira vez, eu tenho certeza que você sempre quis um espaço como esse. Então deixa o seu like, porque aí o YouTube vai fazer mais gays e nerds conhecerem esse vídeo, esse canal e essa comunidade. Agora, se você é macaco velho, já conhece esse canal, sabe que volta e meia eu solto um Amém Jesus, um graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu já recebi umas perguntas em inbox, né? Marcel, você tem alguma religião? Você acredita em Deus? Eu fui criado católico, né? Estudei em escola de freira e tudo mais. Olha que coisinha mais linda. A grande referência de religiosidade na minha vida é a minha mãe, que tem uma resiliência espiritual incrível, assim, realmente invejável. E também porque ela tem uma abordagem sobre religião que eu acho muito madura, que eu acho muito boa. Ela construiu a própria fé. Ela vai na igreja, ela reza o terço, mas ela também é muito próxima do espiritismo. A gente já foi num terreiro de Umbanda juntos. E aí eu acho que ela criou os 3 filhos com uma liberdade muito grande e com um respeito muito grande à nossa inteligência e ao nosso senso crítico. E eu acho que é por isso que eu tive o conforto para me entender hoje como um agnóstico, como eu falei lá no começo do vídeo. O agnosticismo é uma filosofia, digamos, que reconhece que existem certos temas sobre os quais a gente nunca vai ter certeza. A própria palavra já diz isso, né? Gnose é a palavra grega para conhecimento e o sufixo a, significa não, significa negação. Então, agnosticismo é o não conhecimento. Mas de um jeito memístico, para você entender mais fácil, nós somos a Glória Pires da religião. Deus existe? Não sou capaz de opinar. Existe vida após a morte? Não sou capaz de opinar. Pro agnóstico, essa é a questão. A gente não tem como coletar dados reais, dados concretos, que provem que Deus existe, ou que provem que Deus não existe. Então, para mim, tanto faz. Se Deus existir, ótimo, né? Olha que coisa maravilhosa. Tem uma criatura superior, uma entidade inteligente que cuida da gente. Se Deus não existir, ótimo também. Nós somos a criação máxima da natureza, então. Nós temos autonomia, somos responsáveis uns pelos outros. Se tiver vida após a morte, mesma coisa. Não, que bom, né? A gente volta, pode tentar de novo, uma outra experiência. Se não tiver vida após a morte, bom também, gente, porque viver cansa, vamos ser honestos, né? A gente vive dá trabalho, a gente cansa, a gente sofre, tá bom uma vez só. A gente vive numa época em que tanta gente quer ter opinião sobre tudo, quer ter certeza sobre tudo, quer impor essa certeza para os outros, que é até meio libertador a gente ficar nessa posição de não sei. Agora, tem uma coisa ainda mais libertadora que o não sei, que é o não importa. Deus existe? Existe vida após a morte? Não importa. Tem gente que fica até ofendida, né, quando a gente fala que a existência de Deus não importa. Mas isso tem um motivo. Muitas pessoas terceirizam para a religião 2 coisas que são muito difíceis de se fazer, né? Eles empurram para a religião 2 trabalhos que são muito angustiantes para a gente fazer sozinho. O primeiro é a nossa relação com os mistérios imponderáveis da vida, né? Aquelas velhas perguntas: por que eu nasci? Né? Por que eu estou aqui? Para onde eu tenho que ir? Qual é o sentido disso tudo? Essas são as perguntas mais tradicionais da experiência humana. E as religiões podem oferecer respostas prontas para elas. E aí você pode acreditar ou não. E o segundo trabalho, e é aqui que o bicho pega, é que as pessoas terceirizam para a religião
a função de definir a nossa bússola moral, a nossa bússola ética. Elas permitem, ou no mínimo elas esperam, que as religiões definam as regras de como a gente deve se comportar nesse planeta. Tipo os 10 mandamentos e tal. E tudo bem você acreditar nisso. É uma decisão absolutamente sua. Porém, esse não é o único jeito de fazer isso. Existem diversas maneiras de você criar os valores que você acha importantes para conduzir o seu caráter e o seu comportamento na sua vida. Tem gente que faz isso a partir do que os pais ensinam. Tem gente que faz isso pelo estudo, né, da história, da filosofia, das leis. Tem gente que aprende isso com a cultura, com os filmes, os livros, porque não tem nada mais poderoso na civilização humana do que as histórias que a gente compartilha. E tem gente que aprende na marra, né? Aprende vivendo mesmo. Acho que todo mundo é um pouco assim, né? Mas como a sociedade brasileira foi historicamente definida pela influência do cristianismo, muita gente acredita que ter uma religião é a única maneira de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa correta. No Brasil, as pessoas acham que religiosidade, moralidade e bondade são tudo a mesma coisa. E não é, né, gente? A gente tá cansado de ver aí padre católico que é pedófilo ou pastor evangélico que rouba dinheiro de pobre, né? Isso para pensar em dois exemplos extremos. A ATEA, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, tinha uma propaganda matadora sobre isso que era bem simples. Ela mostrava que Hitler, que foi o pior genocida do século XX, era cristão, e Chaplin, que todo mundo considera uma pessoa do bem, era ateu. Na verdade, Chaplin era uma pessoa horrível, tá? Na frente das câmeras, todo fofinho, mas na vida real era bem problemático. Mais uma prova de que religião ou ausência de religião não define caráter. Então, resumindo, gente, é isso. Eu tenho uma curiosidade saudável por todas as religiões, nem tanto pelo aspecto espiritual, mas pelo aspecto cultural e histórico que elas trazem. Mas eu, pessoalmente, me considero um agnóstico. Esse é um muro que eu tô tranquilíssimo de ficar em cima. E assim, eu já tive namorado que via espírito, meus 2 melhores amigos baixam o santo quando eles vão no terreiro, eu já li um monte de histórias sobre reencarnação, e tudo isso pode ser verdade, pode não ser verdade. A questão é que para mim não faz diferença. Eu não conduzo a minha vida pensando que depois eu vou encontrar Deus ou vou ganhar alguma recompensa, tipo vida eterna, reencarnação. O que eu acredito é tentar fazer o que eu acho que é mais justo, mais correto, mais respeitoso para todo mundo agora, nessa vida. E não no que seria melhor para mim depois, no futuro, né, no pós-vida. A minha noção de paraíso, né, de melhor vida possível, é essa que a gente tem agora. Então a gente é responsável para tentar construir esse paraíso juntos. O arco-íris passou, você já sabe como funciona, né? Esse é o momento que eu quero a sua opinião. Você tem uma religião? Foi ela que definiu a sua noção de certo e errado? Ou isso foram valores que você mesmo construiu? Se você também tiver mais dúvidas sobre agnosticismo, eu estou aqui para responder. Eu vou tentar responder, na verdade, né? Eu não sei tudo, inclusive porque essa é a questão do agnosticismo. A gente não sabe de tudo. No mais, me segue lá no Instagram e no Twitter e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.